Boa noite, Dom. Isso que vou contar já faz alguns anos. Meu pai e eu discutíamos a ideia de fazermos uma trilha pelo Parque Provincial Algonquin, um lugar que ele conhecia como a palma da mão. Ele já havia estado lá muitas vezes e passou boa parte da sua juventude naquela região. Infelizmente, sua saúde estava piorando, o que nos obrigou a cancelar a viagem. Ele comentou que talvez fosse o melhor, já que, se o Wendigo aparecesse, ele não conseguiria me proteger. Meu pai tem ascendência indígena por parte de sua mãe, que era Cree e Huron, 2 povos indígenas da América do Norte, enquanto seu pai era escocês. Quando minha avó ainda era menina, foi separada de sua família e levada a internatos, perdendo assim o status de membro da comunidade indígena. Com isso, ela não pôde viver na reserva, mas se estabeleceu nos arredores, perto do Parque Provincial Algonquin. Durante a juventude, meu pai fez muitos amigos na reserva e costumava acompanhá-los em caçadas e passeios pelo parque. Eles testemunharam várias coisas estranhas nas áreas mais profundas da floresta. E foi essa a história que ele resolveu compartilhar comigo naquele dia. Meu pai estava em uma expedição com um amigo chamado Jaden, ambos na casa dos 20 anos. Já estavam há vários dias explorando o parque, acampando ao anoitecer e retomando a jornada pela manhã. Haviam adentrado profundamente na floresta. Era final de outubro e o frio aumentava a cada dia, mas estavam preparados para isso, afinal, já haviam acampado no meio do inverno antes. Numa noite em que a temperatura estava congelante, decidiram que era hora de montar o acampamento e acender uma fogueira. Enquanto recolhiam lenha, meu pai ouviu algo estranho. O som de um bebê chorando ou talvez uma criança. Ele havia crescido durante a Grande Depressão e ouvira histórias de crianças indesejadas sendo deixadas na floresta. Instintivamente começou a seguir o som, mas Jaden agarrou seu braço. Não vá por aí, não é o que você está pensando, alertou Jaden, visivelmente abalado. Devemos mudar o acampamento ou isso vai continuar chorando e se aproximando. Meu pai ficou confuso, sem entender o que seu amigo queria dizer. Mas e se for alguém precisando de ajuda? Uma criança ou até outro excursionista perdido? Retrucou ele, soltando-se da mão de Jaden. Jaden pegou seu rifle de caça e sugeriu que meu pai fizesse o mesmo antes de seguirem para investigar o som. A floresta estava coberta por sombras enquanto se aproximavam do choro. Ao cruzarem um grupo denso de árvores, chegaram a um acampamento antigo. No chão, havia uma criança que aparentava ter pouco mais de 1 ano. Meu pai tentou se aproximar, mas Jaden o impediu, pedindo que aguardasse. Foi quando ele olhou novamente e percebeu que algo estranho acontecia. A criança começou a se transformar. Ela se levantou e suas pernas cresceram de maneira descomunal, dobrando-se como se tivesse 2 pares de joelhos, cada um se curvando em direções opostas. Os braços eram igualmente bizarros, com 2 cotovelos por membro, um dobrando para a frente e outro para trás. Seu corpo cresceu até atingir o tamanho de um homem alto, com costelas tão salientes que pareciam prontas para perfurar a pele. A cabeça também se transformou, ficando tão grande quanto a de um adulto. Mas o mais assustador era a boca, que ocupava quase todo o rosto. Quando sua mandíbula se soltou, a criatura voltou a chorar, como se estivesse tentando atraí-los ainda mais. Jaden começou a entoar um encantamento, e a criatura gritou, como se estivesse em agonia, antes de disparar pela floresta, percebendo que aqueles 2 não seriam as presas fáceis que esperava. Meu pai ficou paralisado de medo. "O que foi isso, Jaden?" perguntou ele. "Wendigo, o espírito de alguém que se perdeu na floresta e morreu de fome. Dizem que com o tempo, esse espírito se retorce e se torna maligno. Nunca se aproxime de um sem estar protegido. Agora vamos. Precisamos mudar o acampamento. Este é o território de caça dele, e ele voltará." Hoje, com mais de 80 anos, sempre que meu pai conta essa história, o terror ainda transparece em seus olhos. Agora, como paciente em estágio terminal, ele me pediu para levar suas cinzas ao Parque Algonquin, assim como fez com as de Jaden, e espalhá-las na floresta. Mas ele me avisou para nunca ir sozinho, para não correr o risco de encontrar o Wendigo frente a frente.
Quando eu tinha 9 anos, passei por uma fase em que era fascinado pelo meu tio James, que tinha um negócio de aluguel de veículos todo-terreno. Quando surgiu a chance de passar mais tempo com ele, aproveitei sem pensar 2 vezes. Eu nunca havia acampado antes, mas meu tio James e meu primo David passavam muito tempo na floresta, já que eram caçadores de pé grande. Então me senti seguro ao ir com eles. No entanto, esta não é uma história sobre o pé grande. A viagem de acampamento começou de forma super divertida. Tio James trouxe algumas cervejas e me deixou dar um gole da lata dele, e para minha surpresa, eu gostei. David, que era da minha idade, e eu brincávamos nas folhas, jogávamos pedras nas árvores e até tiramos as camisetas para comparar músculos, como adolescentes fazem. O tempo passou voando e antes que percebêssemos, a noite havia chegado. Montamos as tendas. David e eu dividimos uma enquanto tio James dormia sozinho em uma tenda maior. No meio da noite, fomos acordados pelo som de folhas sendo pisadas do lado de fora. Apavorado, me aconcheguei mais perto de David, enterrando meu rosto em seu peito. Logo depois, o zíper da tenda começou a se abrir e eu sentia meu corpo tremer de medo. Mas era apenas meu tio James, que tinha se lembrado que precisava voltar para a cidade, pois tinha um cliente cedo pela manhã. Mas eu não estava pronto para ir embora ainda. Embora o plano inicial dessa viagem fosse apenas me aproximar do meu tio James, eu estava realmente curtindo meu tempo com David. Suplicamos para que ele nos deixasse ficar mais uma noite, prometendo que seríamos quietos e que ele poderia nos buscar no dia seguinte. Para nossa alegria, ele concordou. A família era muito importante para o tio James, então ele ficou animado ao ver que seu sobrinho e seu filho finalmente estavam se conectando. David e eu realmente nos divertimos juntos. Apesar de termos nos encontrado algumas vezes em reuniões familiares, por algum motivo nunca nos conectamos de verdade. Mas essa viagem de acampamento parecia ser exatamente o que precisávamos. Porém, a tranquilidade não durou. No meio da noite, fui tomado por uma necessidade urgente de ir ao banheiro. James tinha nos alertado que alguns animais perigosos poderiam ser atraídos pelas feromônios da urina. Então me afastei do acampamento. David foi comigo. Normalmente eu preferiria estar sozinho, mas por alguma razão me sentia mais seguro com ele por perto. E foi então que tudo deu errado. Se você já assistiu ao filme A Bruxa de Blair, vai se lembrar de como os personagens encontram figuras bizarras feitas de gravetos, muito parecidas com o que começamos a ver. Naquele momento, eu ainda não tinha visto o filme, mas David já. Quando encontramos aquele arranjo estranho de gravetos meticulosamente organizados, ele segurou minha mão e, sem hesitar, começamos a correr. Não sei por quanto tempo corremos, mas em um dado momento, tropecei e meu pé ficou preso embaixo de uma raiz. Acho que torci o tornozelo, já não conseguia correr. Mas, por sorte, ouvimos o som de carros por perto. Estávamos perto de uma estrada. Não conseguíamos identificar de onde o som vinha, mas ele trouxe um pouco de esperança para nossos corações aflitos. David pegou seu canivete e esculpiu nossos nomes em uma árvore para sabermos se estávamos andando em círculos. Ele me ajudou a levantar, porque sabíamos que não podíamos parar. Meu coração estava disparado. O som dos carros ficava mais claro e até podíamos ver, ao longe, uma tênue luz de faróis. Lembro de sentir um alívio imenso ao ver David sorrir, mas ainda não havia terminado. Atrás de nós, passos ecoavam e eu juro que ouvi uma risada. No entanto, do outro lado, vinham sons que reconhecemos. As músicas familiares de uma certa estação de rádio. Era o carro do tio James. Parece que ele mudou de ideia e veio nos buscar. Estávamos apenas assustados, à beira de nos perder na floresta, ou havia algo nos perseguindo no momento mais vulnerável. Meu nome é Ana Maria, e o relato que vou compartilhar agora foi a experiência mais assustadora da minha vida. Tudo começou durante umas férias na África, que organizei com um grupo de amigos. Nossa intenção era explorar, aproveitar a natureza e escapar da rotina. Nunca imaginamos que estaríamos prestes a encarar um verdadeiro pesadelo.
Chegamos à África cheios de energia e empolgação. Fomos em um tour que nos levaria até uma floresta isolada, famosa por sua beleza natural e biodiversidade. Éramos um grupo de 10 pessoas, cada uma com seu próprio equipamento e suprimentos para vários dias de caminhada e acampamento. Nosso guia, um homem local chamado Cal, parecia conhecer aquela área como a palma da mão. Cal era alto, com uma constituição robusta e pele escura. Seu sorriso constante e acolhedor nos dava uma sensação de segurança e confiança. O primeiro dia foi maravilhoso. Seguimos por trilhas sinuosas, cercadas por uma vegetação densa e vibrante. As árvores eram imponentes e cobriam o céu, formando uma copa tão espessa que quase não deixava a luz do sol passar. Ao nosso redor, os sons da selva eram incessantes: o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos e, de vez em quando, o rugido distante de algum animal. Vimos animais exóticos como antílopes, macacos e aves de cores vibrantes. Tiramos várias fotos na tentativa de capturar a beleza daquele lugar. Naquela noite, montamos acampamento próximo a um pequeno rio. Armamos nossas tendas e acendemos uma fogueira. A luz do fogo brilhava na escuridão, criando sombras nas árvores ao redor. Sentamos ao redor da fogueira, trocando histórias e risadas. Era difícil imaginar que algo pudesse dar errado em um lugar tão perfeito. Cal compartilhou algumas lendas locais sobre a selva, falando de espíritos guardiões e criaturas míticas. Rimos e aproveitamos o momento, nos sentindo sortudos por estar em um lugar tão encantador. No entanto, no segundo dia, as coisas começaram a mudar. Cal resolveu sair do caminho principal para nos mostrar uma área menos frequentada. A selva foi ficando mais fechada e as trilhas quase desapareceram. Em pouco tempo, perdemos qualquer vestígio de civilização. Conforme avançávamos, a tensão foi aumentando. Cal parecia menos certo do caminho e essa incerteza se espalhou pelo grupo. As trilhas foram ficando mais estreitas e os galhos nos cortavam a pele, deixando pequenos arranhões. Logo percebemos que estávamos perdidos. A noite se aproximava, trazendo consigo uma escuridão impenetrável. Montamos acampamento em uma clareira improvisada, tentando manter a calma, mas os sons da selva pareciam mais assustadores do que nunca. Animais noturnos, insetos e o constante murmúrio da floresta nos cercavam. Acendemos uma pequena fogueira, mas sua luz era quase insignificante diante da vastidão da noite. À medida que a escuridão se aprofundava, os ruídos da floresta aumentaram. Ouvíamos passos entre os arbustos e galhos se quebrando. O vento soprava, fazendo as folhas sussurrarem de maneira inquietante. Nos sentamos em círculo tentando ficar próximos ao fogo. Cada pequeno barulho nos fazia sobressaltar, nossos corações disparados. Cal tentava nos tranquilizar, dizendo que pela manhã conseguiríamos encontrar o caminho de volta, mas no fundo sabíamos que nossa situação era crítica. No terceiro dia, o medo se tornou tangível. Andamos sem rumo, na esperança de encontrar algo que nos guiasse de volta. Foi então que avistamos algo que nunca esqueceremos. Entre as árvores ao longe, uma figura humana se movia. Pensamos que fosse alguém da região, talvez uma ajuda. Nos aproximamos com cautela, mas o que vimos nos deixou petrificados. Era um grupo de pessoas, uma tribo, vestida com roupas tradicionais e decorada de forma ameaçadora. Seus corpos estavam cobertos por pinturas de guerra e usavam enfeites de ossos e penas. No começo, não percebemos o tamanho do perigo, mas quando vimos um deles arrastando um homem amordaçado e amarrado, a realidade nos atingiu com força. Estávamos diante de uma tribo canibal. Recuperamo-nos devagar, tentando evitar qualquer ruído, mas a cena que testemunhávamos era de um horror indescritível. Observamos enquanto eles levavam seus prisioneiros para uma clareira, onde uma fogueira queimava e ferramentas afiadas estavam espalhadas. Escondidos atrás de arbustos, assistimos a tudo aterrorizados. Os membros da tribo começaram a organizar o que parecia ser um ritual. Eles dançavam e cantavam ao redor do fogo, enquanto os prisioneiros eram amarrados a estacas. O líder da tribo, um homem com uma presença intimidadora e usando uma máscara de madeira, se aproximou de um dos prisioneiros. Com um movimento ágil, levantou uma faca e,
nem consigo descrever. Eles matavam e devoravam suas vítimas. O sangue fluía pela terra e os gritos ecoavam pela selva. Era como um pesadelo vivo, algo que só havíamos visto em filmes de terror, mas estávamos ali presenciando cada momento. O medo rapidamente se transformou em pânico absoluto. Começamos a correr sem direção, cientes de que estávamos em um perigo mortal. A tribo nos avistou e logo iniciou uma perseguição. Eles eram rápidos e seus gritos enchiam o ar, deixando claro que não tinham intenção de nos deixar escapar. Carregavam lanças e facões, correndo pela floresta com uma agilidade assustadora. Corremos por algo que pareceu durar horas. A floresta se transformou em um labirinto sem fim. Os galhos e espinhos rasgavam nossa pele e o terreno acidentado nos fazia tropeçar. Em certo ponto, restávamos apenas 5. Estávamos exaustos, feridos e desesperados. Encontramos abrigo em uma caverna esperando que a escuridão nos protegesse por algum tempo, mas sabíamos que não poderíamos ficar ali indefinidamente. Precisávamos de uma rota de fuga para sair da selva e pedir ajuda. A caverna era fria e úmida e o som da água gotejando ecoava em seu interior. Nos juntamos tentando encontrar algum conforto na proximidade. Quando o primeiro raio de luz apareceu, retomamos nossa fuga. Movíamo-nos com mais cautela, evitando barulhos e sempre permanecendo próximos. Foi então que encontramos um pequeno riacho. Cal, que inicialmente era apenas nosso guia, mas agora nossa única esperança, sugeriu que o seguíssemos. Ele explicou que riachos costumam levar a rios maiores e, eventualmente, à civilização. Seguimos o curso do riacho por horas, atentos a cada som e movimento ao nosso redor. A água fria ajudava a manter nossos sentidos afiados. Foi então que ouvimos vozes. Não eram gritos de guerra nem cantos tribais, mas vozes humanas, falando um idioma que reconhecíamos. Aproximamo-nos cautelosamente e vimos um grupo de turistas acompanhado de seu guia, bem na borda da floresta. Corremos em direção a eles, gritando e chorando. Eles nos resgataram e nos levaram de volta à civilização, mas o custo de nossa sobrevivência foi alto. Dos 10 que iniciaram a viagem, apenas 4 retornaram. As feridas físicas eventualmente cicatrizariam, mas as marcas emocionais ficariam para sempre. Até hoje, as lembranças daquela experiência me assombram. Todas as noites, revivo os horrores que testemunhamos e o medo que sentimos. A selva, que antes me parecia um lugar de beleza e mistério, agora está marcada por sangue e terror em minha memória. Com frequência, acordo no meio da noite suando frio, o coração disparado, lembrando os gritos dos meus amigos e o olhar faminto nos olhos daquela tribo. Contar essa história é a forma que encontrei de honrar aqueles que não voltaram e de alertar outros sobre os perigos ocultos em lugares aparentemente paradisíacos. Nunca sabemos quais horrores podem espreitar nos cantos mais sombrios do mundo. O que começou como umas férias dos sonhos se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. E embora tenhamos escapado, jamais seremos os mesmos. Se algum dia se encontrarem em uma situação similar, lembrem-se, mantenham a calma, confiem em seus instintos e nunca subestimem os perigos que podem se esconder nos lugares mais inesperados. A selva pode ser de uma beleza indescritível, mas também pode abrigar horrores inimagináveis. E embora tenhamos sobrevivido, o preço que pagamos foi altíssimo. Cada um de nós carrega não só as cicatrizes físicas, mas também as emocionais de ter vivido algo tão aterrador. Após nosso resgate, passamos semanas em um hospital local, nos recuperando dos ferimentos. As autoridades nos interrogaram várias vezes, tentando entender o que havia acontecido e localizar a tribo que nos atacou. No entanto, a selva é imensa e cheia de mistérios, e os homens que nos atacaram desapareceram tão rapidamente quanto apareceram. Voltar para casa foi um processo lento e doloroso. Cada um de nós enfrentou seus próprios demônios, lutando contra as lembranças e o trauma daqueles dias terríveis. Participamos de sessões de terapia em grupo, onde compartilhávamos nossas experiências e buscávamos consolo na companhia daqueles que viveram o mesmo terror. Minhas noites eram preenchidas por pesadelos. Sempre que fechava os olhos, me via de volta na floresta, correndo pela minha vida e ouvindo os gritos dos meus amigos.
Qualquer som de galho quebrando ou o vento soprando nas árvores podia desencadear um ataque de pânico. Mas eu sabia que precisava ser forte, não apenas por mim, mas pelos que não conseguiram escapar. Com o tempo encontrei uma maneira de canalizar minha dor e medo em algo positivo. Decidi contar minha história ao mundo, não só como um aviso, mas também como uma homenagem aos meus amigos perdidos. Comecei a escrever um diário, registrando cada detalhe da nossa experiência, desde os momentos felizes no início da viagem até o desfecho aterrorizante. Escrever se tornou uma forma de terapia para mim. Ajudou-me a processar o que aconteceu e encontrar uma sensação de paz. Comecei a participar de palestras e conferências, compartilhando nossa história com aventureiros e viajantes. Queria que todos entendessem que, por mais que o mundo seja cheio de lugares incríveis e emocionantes, ele também pode ser extremamente perigoso. Apesar de tudo o que vivemos, tentei retomar minha vida. Voltei ao trabalho e procurei estabelecer uma rotina normal. Mas isso não foi fácil. As pessoas muitas vezes me olhavam com uma mistura de compaixão e curiosidade mórbida, ansiosas para saber mais sobre a minha experiência. Aprendi a lidar com essas perguntas de forma tranquila, preferindo focar nos aspectos positivos da minha vida. Cal, nosso guia, se tornou um amigo muito próximo. Embora ele não tenha conseguido nos guiar com segurança pela selva, mostrou uma coragem imensa e uma dedicação incrível para garantir nossa sobrevivência. Juntos, fundamos uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de educar outras pessoas sobre a segurança na natureza e apoiar comunidades em áreas remotas. Minha história não é apenas um aviso sobre os perigos que podem estar escondidos em lugares desconhecidos, mas também um testemunho da força do espírito humano. Apesar do medo e do desespero, conseguimos sobreviver graças à nossa determinação e ao desejo de proteger uns aos outros. Quero que todos que ouvirem ou lerem essa história entendam a importância de estar preparados, de respeitar a natureza e de estar conscientes dos riscos. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas estar bem informado e atento pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Por fim, quero dedicar estas palavras aos meus amigos que não voltaram conosco. Suas vidas foram interrompidas de maneira brutal e injusta, e a lembrança deles vive em nossos corações. Todos os dias, me esforço para honrar suas memórias, garantindo que seus sacrifícios não tenham sido em vão. A vida é frágil e preciosa e nunca devemos tomá-la como certa. Viajar e explorar o mundo é algo maravilhoso, mas sempre precisamos fazer isso com precaução e respeito. Espero que minha história sirva como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar forças para sobreviver e seguir em frente. Obrigada por ouvir meu relato. Embora não seja fácil contá-lo, sei que é necessário. A vida continua, e mesmo que eu nunca esqueça o que aconteceu naquela floresta, encontrei uma maneira de conviver com isso e usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Cuidem-se e lembrem-se sempre: a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de seguir adiante apesar dele. Se ainda estiver por aqui, comente qual horário e de qual cidade está assistindo. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu cerca de 15 anos atrás, no México. Eu, meu pai e alguns amigos estávamos na mata, recolhendo lenha ao longo de um antigo caminho de terra, utilizado principalmente pelo gado nas fazendas. Não passava nenhum outro veículo por aquela região. Depois de aproximadamente 10 minutos, uma caminhonete nova, com vidros escurecidos, apareceu vindo na direção contrária e parou a cerca de 7,5 metros do caminhão do meu pai. Dava para ouvir o som de alguém chorando dentro da caminhonete, talvez uma mulher, mas não tenho certeza. Na época, com apenas 10 anos, não dei muita importância àquilo e continuei pegando os galhos que estavam no chão. A caminhonete ficou parada, mas ninguém saiu de lá. Foi quando meu pai disse que já tínhamos feito o bastante por aquele dia e que estava começando a escurecer. Os homens mais velhos do grupo pareciam perceber que algo estranho estava acontecendo e subiram rapidamente no caminhão.
Nesse momento, acabei prendendo meu dedo na porta com a pressa, o que fez ele sangrar, mas nem me preocupei muito, além da dor do dedo. Lembro que meu pai dirigia rápido e conversava em voz baixa com os outros. Para mim, eram só falas de adultos, e tudo o que conseguia pensar era na dor no meu dedo. Quando chegamos ao vilarejo, meu pai tomou algumas cervejas e conversaram um pouco. Anos mais tarde, já com uns 20 e poucos anos, essa lembrança voltou à minha mente, e finalmente consegui ligar os pontos sobre o que tínhamos presenciado. Nunca senti tanto medo na vida. Até hoje, a coisa mais assustadora que me aconteceu é que nunca tive coragem de perguntar ao meu pai sobre isso, mas acredito que tenha sido algo relacionado ao cartel. Por algum motivo, decidiram que não vimos nada. Além do mais, naquela época, na nossa região, não se ouvia falar desses tipos de crimes. O único tipo de conflito era entre cartéis, sempre em segredo. Acredito que as pessoas naquela caminhonete tinham alguma ligação com isso, se realmente foi relacionado a um cartel. Pode ser que tenha sido algo completamente diferente, mas só consigo imaginar o que meu pai deve ter sentido, estando ali comigo e seus amigos, presenciando algo que claramente não deveríamos ter visto. Aquilo poderia ter terminado de maneira muito ruim para todos nós. Meu nome é Diogo, e o que vou compartilhar agora é uma vivência que transformou minha vida de maneira irreversível. O que começou como um simples acampamento com meus primos na encantadora e imponente Floresta Negra, na Alemanha, acabou se tornando um dos maiores pesadelos que já enfrentei. Jamais imaginei que essa aventura na mata culminaria como aconteceu, deixando marcas profundas e permanentes em minha alma. Era pleno verão, e meus primos e eu resolvemos passar uma semana acampando na Floresta Negra, um lugar conhecido por sua vegetação densa, seus riachos de águas cristalinas e uma paz quase esmagadora. Chegamos ao nosso destino munidos de equipamentos, preparados para uma jornada repleta de trilhas, fogueiras e histórias de terror contadas sob o céu estrelado. Estávamos em 5, meus primos mais velhos, Caio e Léo, meu primo caçula Vitor, com apenas 8 anos, e eu, com 16. Armamos nossas barracas em uma clareira a poucos metros de um riacho que nos fornecia água fresca e um som suave e relaxante à noite. A floresta era vibrante, cheia de vida, com pássaros cantando e pequenos animais correndo entre as árvores. Os primeiros dias foram perfeitos. Exploramos os arredores, pescamos no riacho e à noite, ao redor da fogueira, trocávamos histórias de medo, saboreando a companhia uns dos outros e a liberdade única que só o contato com a natureza oferece. No 4º dia, resolvemos explorar além do nosso acampamento. Tínhamos ouvido falar de uma cachoeira escondida em uma área pouco frequentada da floresta e estávamos decididos a encontrá-la. Partimos logo pela manhã, levando apenas o essencial: água, alguns lanches e nossas lanternas. Conforme avançávamos, a vegetação se tornava mais densa e os sons da floresta começavam a desaparecer, criando uma atmosfera cada vez mais desconcertante. Quando já pensávamos em voltar, ouvimos um som distante. Era uma voz humana. Seguimos a direção do som e, para nossa surpresa, encontramos um homem parado em uma pequena clareira. Ele era alto e magro, com uma barba por fazer e roupas surradas. De início parecia amigável. Ele sorriu e se apresentou como Jeff, um caminhante da região que conhecia bem aquela área. Jeff perguntou o que estávamos fazendo tão longe das trilhas e se ofereceu para nos ajudar a achar a cachoeira. Apesar da sua aparência desleixada, ele falava de forma gentil e seus olhos transmitiam confiança. Aceitamos sua oferta, gratos pela ajuda inesperada. Ele nos conduziu por um caminho que não havíamos notado antes, enquanto nos contava histórias sobre a floresta e algumas lendas locais. Enquanto seguíamos Jeff, percebi que Vitor, meu primo mais novo, havia ficado para trás, distraído recolhendo pedras e observando os insetos. Chamei-o para que se aproximasse, mas Jeff me tranquilizou dizendo que não havia motivo para preocupação, que a floresta era segura. Contudo,
Algo em sua voz me causou um incômodo. Continuamos a caminhada, mas eu não conseguia evitar olhar para trás de tempos em tempos, apenas para me certificar de que Victor estava bem. De repente, Jeff parou e apontou para um caminho entre as árvores. Afirmou que a cachoeira estava próxima, mas que precisava buscar algo que havia deixado escondido em uma caverna ali perto. Pediu que aguardássemos e desapareceu entre as plantas. Alguns minutos se passaram e Jeff não voltava. Uma sensação crescente de desconforto tomou conta de nós. Então decidimos retornar ao acampamento. Chamei por Victor, mas não houve resposta. Meu coração disparou e eu corri até o lugar onde o tinha visto pela última vez. Ele não estava mais lá. Começamos a procurá-lo desesperadamente, gritando seu nome. Foi então que me deparei com uma cena que me paralisou. Um rastro de pegadas levando para dentro da floresta, acompanhado de marcas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado. Nos lançamos a seguir as pegadas, chamando por Victor, na esperança de que ele nos respondesse. A floresta parecia se fechar ao nosso redor. Cada sombra se tornava uma ameaça, e cada som parecia um possível indício de perigo. Corremos sem parar, mas de repente, as pegadas desapareceram em uma área coberta de folhas. O desespero tomou conta de nós. Minha mente era invadida por pensamentos horríveis sobre o que poderia estar acontecendo com meu primo. Passamos horas buscando, mas não encontramos nem sinal de Jeff ou Victor. A noite caiu e fomos forçados a voltar para o acampamento em busca de ajuda. O caminho de volta foi um verdadeiro tormento. Cada galho que se quebrava, cada sussurro do vento parecia zombar da nossa angústia. Quando chegamos, acendemos a fogueira e ficamos em silêncio, tomados pela impotência. Logo ao amanhecer, corremos para o povoado mais próximo e avisamos as autoridades. Em pouco tempo, uma busca foi organizada com guardas florestais e voluntários da região. Os dias que se seguiram foram um caos de perguntas, mapas e patrulhas sem fim pela floresta. A notícia do desaparecimento de Victor se espalhou rapidamente e toda a comunidade se juntou à nossa causa. As equipes de busca exploraram cada canto da floresta, mas nada foi encontrado. Não havia sinal de Jeff ou Victor. Era como se tivessem sumido no ar. A impotência e a frustração nos consumiam dia após dia. Cada vez que não recebíamos notícias de Victor, sentíamos um novo golpe devastador. Permanecemos no povoado por semanas, agarrados à esperança de que ele seria encontrado. No entanto, depois de um mês sem nenhum resultado, as buscas foram reduzidas. As autoridades nos asseguraram que continuariam investigando, mas, na realidade, as chances de encontrar Victor com vida estavam desaparecendo. Voltamos para casa com uma dor que palavras não conseguem descrever. A vida nunca mais foi a mesma. Minha família ficou em pedaços. Meus primos e eu tentávamos apoiar uns aos outros, mas o vazio deixado pela ausência de Victor era insuportável. Toda vez que eu me lembrava daquele dia na floresta, uma mistura de culpa e impotência tomava conta de mim. Havíamos confiado em alguém que não conhecíamos, e isso nos custou o que tínhamos de mais precioso. Até hoje, o desaparecimento de Victor permanece um mistério. As autoridades nunca encontraram qualquer pista que pudesse nos levar a Jeff ou ao paradeiro do meu primo. A ferida ainda está aberta, e a cada ano, no aniversário de seu desaparecimento, somos lembrados da nossa perda de maneira dolorosa. Vivemos com a esperança de que algum dia esse mistério se resolva e possamos encontrar algum tipo de encerramento, por menor que seja. Contar essa história é minha forma de honrar a memória de Victor e de alertar outros sobre os perigos que podem estar à espreita, mesmo nos lugares mais tranquilos e bonitos. A confiança é algo a ser dado com cuidado, especialmente em locais desconhecidos. A natureza é fascinante, mas também pode esconder horrores que jamais imaginaríamos. Há alguns anos, quando tinha 19, me vi completamente desorientado nas florestas que se estendem entre Ohio e a Virgínia Ocidental. Minha casa fica bem na fronteira desses estados, em uma área densamente coberta por árvores. Naquela noite em especial, eu estava com um grupo de amigos, nos divertindo na casa de Jonas. Estávamos do lado de fora, rindo,
e tomando algo ao redor de uma fogueira no quintal dele. O clima estava tão agradável que ninguém queria que a noite chegasse ao fim. Quando as chamas começaram a diminuir, Jonas decidiu que iria buscar mais lenha. Vimos ele se afastar, esperando que voltasse logo, mas os minutos se passaram e nada de Jonas aparecer. Passados 15 minutos, uma inquietação começou a tomar conta de mim. Talvez ele estivesse precisando de ajuda, pensei. Então, me levantei e fui para os fundos da casa, onde guardavam a lenha. A pilha estava bem na beirada da floresta. Quando cheguei lá, encontrei Jonas, completamente imóvel, tremendo e com o rosto pálido como um papel. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algo no meio das árvores. Tentei balançá-lo e perguntar o que estava acontecendo, mas ele mal conseguiu levantar um braço trêmulo para apontar. Segui a direção que ele indicava e me deparei com enormes olhos brancos e redondos nos observando, suspensos a poucos metros do chão. A criatura, seja lá o que fosse, estava agachada ou tinha uma estatura bastante baixa. Ficamos paralisados, sem sequer ousar respirar. Foi então que ela se levantou. Vestia uma camisa xadrez vermelha e calças jeans azuis. Seu corpo era incrivelmente magro, com uma altura de pelo menos 2,70 metros. Não tinha nariz, orelhas, nem cabelo, apenas olhos luminosos e uma boca esquelética. Sem pensar duas vezes, Jonas e eu corremos desesperados para dentro da floresta, nos perdendo um do outro quase de imediato. Não me importei. Só sabia que precisava me afastar da criatura o mais rápido possível. Logo, comecei a ouvir passos apressados entre os arbustos muito rápidos para serem de Jonas. Eles soavam como se a coisa estivesse se movendo de quatro. Estava chegando mais perto. No impulso, virei-me para olhar e me arrependi imediatamente. Aqueles olhos brilhantes estavam fixos em mim, e então eu tropecei caindo em um buraco, uma espécie de armadilha. Despenquei cerca de 1,5 metros no chão de terra e percebi rapidamente que estava em apuros. De repente, ouvi o som de um sino, como um alarme, seguido de vozes. Frases como "acho que o pegamos" indicavam que provavelmente eram caçadores da região, sem disposição para arriscar nada. Comecei a subir de volta para fora do buraco o mais rápido que podia. Embora não conseguisse ver os caçadores, também não havia sinal da criatura enquanto eu olhava ao redor. Depois de 1 hora buscando sem parar, finalmente encontrei algo. Uma cabana vazia. A porta estava destrancada. Então entrei. Não sei se desmaiei ou simplesmente desabei, mas acordei algum tempo depois ao som de um grito agudo. Sem entender o que era, me escondi debaixo da cama que estava ali perto. Pouco tempo depois, ouvi passos ao redor da cabana, como se alguém estivesse tentando entrar. Fiquei grato por ter trancado a porta. Pensei em esperar até amanhecer ou até que aparecesse ajuda, mas então me lembrei da janela. Ela estava completamente aberta e os passos se aproximavam daquele lado. Tive uma ideia. Saí rastejando debaixo da cama e destranquei a porta. Por um instante, os passos pararam, mas logo começaram a se apressar na minha direção. Corri para o lado de trás da cabana em direção à janela. Pulei por ela, tentando fazer o menor barulho possível, e me lancei mais uma vez na escuridão da floresta. Olhei para trás e consegui ver apenas a silhueta alongada demais de algo parado na janela, me observando enquanto eu fugia. Sua cabeça estava inclinada e havia um líquido vermelho fresco escorrendo de sua boca. Acabei encontrando o caminho de volta para casa naquela noite, mas não para Jonas. Caminhei 13 quilômetros com os amigos que restaram e a quem contei essa história. Desde então, chamamos a criatura de Bubba Jack. Não há um motivo especial para o nome. Ele só parece assustador. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, tenha cuidado, pois pode se perder e topar com algo à espreita. Em maio de 1995, um caminhoneiro de 29 anos chamado Devon Eugene Williams vivia em Americus, Kansas, com sua esposa e seus 3 filhos pequenos. A família tinha se mudado recentemente para uma nova casa
e a esposa de Devon mais tarde diria que aquele era o período mais feliz de seu casamento. Contudo, por trás dessa aparente felicidade, algo sombrio estava tomando forma e prestes a se manifestar. Devon era visto pelos amigos como um homem calmo e de bom caráter, mas, apenas algumas semanas após começar essa nova fase empolgante da vida, ele desapareceu sem deixar pistas. No domingo, 28 de maio de 1995, um caminhão semi-reboque de 14 metros e 10 toneladas cruzava em alta velocidade pela Floresta Nacional Tonto, no Arizona. O barulho ensurdecedor de seu motor foi tão impressionante que 2 campistas, Lynn e Jack Yarrington, interromperam a caminhada para tentar descobrir de onde vinha aquele som ensurdecedor. Ao se aproximarem da estrada mais próxima, eles avistaram o caminhão, que avançava em altíssima velocidade, zigue-zagueando perigosamente por uma via estreita, completamente inadequada para um veículo daquele porte. O espetáculo foi tão aterrador que os Yarrington sentiram um frio na espinha ao presenciar a cena. Outro grupo de excursionistas que trafegava de carro teve um encontro quase fatal quando o mesmo caminhão avançou em sua direção inesperadamente. Eles conseguiram desviar do caminho a tempo, evitando uma colisão que poderia ser mortal. Os excursionistas lembraram que o motorista, que tinha um bigode, manteve-se estranhamente impassível, como se não tivesse percebido o perigo que acabara de evitar. Mais tarde, naquele mesmo dia, um grupo a caminho de um piquenique avistou o caminhão parado, já fora da estrada, atolado em um campo. Um dos membros do grupo desceu do carro e foi até o caminhoneiro para ver se ele precisava de ajuda. A resposta que recebeu foi tão estranha quanto perturbadora. "Eles me obrigaram a fazer isso", disse o motorista, como se respondesse a uma pergunta que não havia sido feita. Charles Hall, o homem que ofereceu ajuda, ficou intrigado e perguntou: "Quem te obrigou a fazer o quê?" O motorista, visivelmente nervoso, respondeu: "Não, você não pode ajudar. Ninguém pode. Nunca vou conseguir tirá-lo de lá. Vou para a cadeia." Quando Charles ouviu a palavra cadeia, começou a desconfiar de que algo muito sério poderia estar acontecendo. Decidiu então deixar o motorista em paz, mas logo depois entrou em contato com o escritório do xerife local, relatando o comportamento suspeito do homem ao oficial Wells. Assim como os campistas, o oficial achou estranho que um caminhão tão grande estivesse em estradas inadequadas para veículos desse porte e resolveu investigar o caso. Ao chegar ao local, encontrou o caminhão atolado na lama em um campo próximo à estrada florestal 137, na área de Box Springs. Quando o oficial Wells examinou o caminhão, percebeu que a carga estava intacta. Eram 100 caixas de alface e morangos, e o sistema de refrigeração ainda funcionava perfeitamente. O veículo estava aparentemente abandonado e a cabine estava trancada. Após verificar o Banco de Dados Nacional de Crimes, Wells não encontrou nenhum relato de desaparecimento envolvendo o caminhão ou seu motorista. Ele também relatou mais tarde que, ao olhar pela janela da cabine, notou que o interior estava impecável, sem sinais de algo suspeito ou fora do comum. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lynn e Jack Yarrington estavam dirigindo pela estrada florestal 321 quando avistaram um homem parado entre as árvores, à beira da estrada. Segundo o relato do casal, eles decidiram parar o carro e viram o homem ajoelhado no chão, olhando fixamente para uma árvore, murmurando algo para si mesmo. Os Yarrington afirmaram que era impossível entender o que ele dizia, e ao perguntar se o homem precisava de ajuda, Jack ouviu apenas a resposta: "Preciso acender a grelha." Pouco depois, Jack observou o homem tirar uma nota de $20 do bolso da camisa. O estranho então pegou uma pedra, colocou a nota no chão e começou a bater nela como se estivesse tentando acendê-la. Assustados com a cena bizarra, Lynn e Jack correram de volta para o carro. Foi nesse momento que o homem gritou algo ininteligível e arremessou a pedra na direção deles, antes de cambalear em sua direção, o que os fez fugir rapidamente dali. Mais tarde foi confirmado que o homem estranho era, na verdade, Devon Williams, o motorista do caminhão. Tristemente, essa foi a última vez que ele foi visto com vida. Quando não apareceu para realizar a entrega programada,
Seus colegas de trabalho, convencidos de que ele jamais abandonaria a carga voluntariamente, reportaram seu desaparecimento. Os investigadores começaram a seguir os passos de Devon antes de seu desaparecimento e descobriram que ele havia saído de casa no dia 23 de maio, dirigindo em direção ao oeste por uma rota que ele já conhecia muito bem. Ele entregou sua carga com sucesso na Califórnia, recarregou o caminhão para a viagem de volta ao meio-oeste e teve uma breve conversa com seu chefe, Tom Wilson. Mais tarde, Wilson relatou que Devon parecia estar bem, agindo de maneira completamente normal. Ele estava no horário, parecia lúcido e não deu qualquer sinal de que algo estava errado. Alguns dias depois, na noite de sábado, 27 de maio, Devon chegou a Kingman, no Arizona. Ele ligou para seu chefe pela segunda e última vez, garantindo que chegaria a Kansas City conforme o planejado, mas fez um comentário preocupante ao mencionar que estava tendo problemas para dormir. O chefe perguntou se ele conseguiria completar a viagem, e mais uma vez, Devon afirmou que ficaria bem. No entanto, de acordo com os relatórios policiais, Devon nunca saiu do Arizona. O detetive de desaparecimentos do Arizona, Bruce Cornish, revelou posteriormente que ele e sua equipe estavam completamente perplexos sobre o que poderia ter acontecido com Devon. Ele não tinha antecedentes criminais, não usava drogas e não havia registros de problemas de saúde mental antes de desaparecer, o que tornava difícil encontrar uma explicação fácil. Isso levou muitos a acreditar que Devon pode ter desaparecido voluntariamente, com algumas pessoas apontando que certos objetos pessoais haviam sido retirados do caminhão. Ainda assim, as autoridades organizaram uma busca em larga escala para encontrar o caminhoneiro desaparecido. Eles usaram patrulhas a pé, cães farejadores, veículos off-road e contaram com a ajuda de dezenas de voluntários civis. As equipes de busca foram instruídas a procurar por pedaços de roupas ou até mesmo fragmentos de ossos, mas apesar de vários dias de buscas intensas, nenhum vestígio de Devon Williams foi encontrado. Esse fato foi especialmente perturbador, porque até aquele momento, a equipe de busca e resgate de Scottsdale Bay, que liderava a operação, nunca havia falhado em localizar uma pessoa desaparecida, viva ou morta. O desaparecimento de Devon foi a primeira vez que eles não conseguiram encontrar alguém, o que gerou tanto inquietação quanto confusão. 2 anos depois, em 2 de maio de 1997, 2 excursionistas caminhavam pela base do Mogollon Rim, no condado de Gila, quando encontraram os restos de um crânio humano. Mais tarde, exames de registros dentários confirmaram o que muitos temiam. O crânio pertencia a Devon Williams, o caminhoneiro desaparecido. Embora o crânio estivesse danificado, o legista concluiu que não era possível determinar se isso havia sido causado por algum ato violento ou se carniceiros haviam consumido o corpo após uma morte acidental. Alguns acreditam que o comportamento errático de Devon foi causado por um episódio relacionado à diabetes. Outros sugerem que a falta de sono ou algum problema mental foi o responsável. Há ainda quem proponha que Devon poderia ter sido vítima de uma intoxicação lenta por monóxido de carbono, causada por um vazamento na cabine do caminhão. No entanto, até hoje, nenhuma dessas teorias foi confirmada de forma definitiva. Mary Lou Williams, esposa de Devon, ainda espera pelo dia em que uma explicação clara e irrefutável sobre o destino de seu marido seja encontrada. Contudo, ela admitiu que com o passar dos anos, a esperança de ver esse dia chegar vai se esvaindo lenta e dolorosamente. Mary Lou também comentou que quando Devon foi oficialmente declarado desaparecido, a falta de respostas concretas trouxe um grande sofrimento para seus filhos. A descoberta do crânio de Devon proporcionou apenas um mórbido senso de encerramento, deixando muitas perguntas ainda sem respostas para a família. Por exemplo, o que fez Devon desviar tanto de sua rota planejada? E se sua saúde mental foi realmente afetada, o que teria causado um colapso tão grave? Há quem acredite que Devon estava plenamente consciente quando decidiu sair da estrada, já que ele teve o cuidado de trancar a cabine antes de abandoná-la. A não ser que ele tenha passado por um colapso mental súbito em questão de poucas horas,
é possível que algo o tenha assustado tanto a ponto de levá-lo a agir de maneira irracional e perigosa para sua própria segurança. Alguns afirmam que o medo extremo pode levar uma pessoa à loucura. Nesse caso, do que Devon Williams tinha tanto medo? Seria isso suficiente para explicar por que seu crânio foi encontrado, anos depois, a menos de 1,5 km de onde ele desapareceu? Desde que me entendo por gente, sempre estive envolvido em caminhadas de longa distância, de uma forma ou de outra. Meu pai era um veterano do exército, e seu irmão tinha uma verdadeira paixão pela caça com arco. Por isso, a cada verão, meu pai, meu tio, meus primos e eu nos aventurávamos nas florestas ao sul de Abbeville, na Carolina do Sul, para alguns dias de trilhas e acampamento. Após o falecimento do meu pai, descobri que essas caminhadas pelas florestas me faziam sentir mais conectado a ele, mesmo que fosse apenas em algumas horas de caminhada em uma tarde de domingo. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eu me equipava e partia para o mato, buscando aliviar o estresse do dia a dia. Na época em que ele faleceu, eu morava em Augusta. Apesar de haver uma bela floresta perto de Radcliffe Plantation, percebi que as áreas entre Stevens Creek e o Parque Estadual de Hamilton Branch lembravam mais os lugares onde eu costumava caminhar na infância. E só para esclarecer, refiro-me ao Stevens Creek na Carolina do Sul, não ao bairro de North Augusta, caso alguém se confunda. Você podia andar por quilômetros sem encontrar uma alma viva, a não ser ocasionalmente algum pescador. Por isso, durante a maior parte do tempo, cerca de 90%, você estava completamente só, cercado apenas pelo riacho e pelas árvores numa paz incrível. No entanto, houve um dia depois de dirigir desde Augusta em um domingo à tarde, em que eu estava a cerca de 3,5 km de caminhada ao longo de Stevens Creek, quando notei algo estranho na mata à minha esquerda. Estou acostumado a ver no máximo árvores e esquilos correndo ao redor do riacho. Então, avistar aquela forma escura e grande me chamou a atenção de imediato. Parei na hora, virei-me para observar melhor e percebi que alguém havia erguido uma espécie de abrigo improvisado, usando madeira morta empilhada. Achei curioso, mas continuei andando por mais uns 10 minutos. Foi então que vi outro desses abrigos rudimentares. Este abrigo era um pouco maior que o anterior, e alguém claramente havia se esforçado bastante para unir as maiores peças de madeira, garantindo que a estrutura não desmoronasse. Eu nunca tinha visto algo parecido em todas as minhas caminhadas, e mesmo que a cena fosse um tanto sinistra, não fiquei preocupado em encontrar a pessoa que o construiu. Afinal, podia ser que um dos pescadores que às vezes via tivesse levado os filhos no dia anterior, e eles construíram os abrigos para se entreter enquanto o pai tentava fisgar um peixe. Mas logo depois desse pensamento me ocorrer, vi alguém mais à frente trabalhando em um dos abrigos que eu havia acabado de observar. Quando me aproximei um pouco mais, notei que o homem devia ter em torno de 50 ou 60 anos, mais ou menos a mesma idade que meu pai tinha quando faleceu. Ele tinha o cabelo grisalho e ralo, preso em um rabo de cavalo, e era um pouco corpulento. Estava vestido com uma mistura de equipamentos de caminhada bastante coloridos. Ao me ver se aproximando, ele parou o que estava fazendo, me cumprimentou e desejou uma boa tarde. Acabamos conversando um pouco sobre coisas triviais. O nome dele era Eric, e ele estava fazendo exatamente o que parecia, treinando para construir abrigos improvisados. Ele mencionou que pretendia acampar lá uma noite, apenas ele, o abrigo e o céu estrelado. Rindo, disse que, se não melhorasse suas habilidades antes do outono, acabaria vendo apenas gotas de chuva em vez de estrelas. Depois de algumas risadas, seguimos nossos caminhos e eu continuei minha caminhada. Minha rotina típica era chegar até perto de Hamilton Beach e, em seguida, voltar pelo mesmo caminho, sempre acompanhando o riacho. Pensei que poderia ver Eric novamente na volta, mas ele já havia ido embora quando passei pelos seus abrigos. Naquele verão, devo ter ido mais 2 ou 3 vezes a Stevens Creek. E apesar de não ter visto Eric novamente, vi mais do seu trabalho. Toda vez que voltava, havia 1 ou 2 abrigos a mais.
Alguns eram maiores, outros menores, mas sempre mais bem feitos. Chegava a sentir que estávamos em uma espécie de diálogo silencioso. A cada nova visita, eu via o quanto ele tinha melhorado. Pode parecer um passatempo incomum, mas era claramente algo saudável. Eu sempre mantive a esperança de encontrá-lo outra vez, nem que fosse para saber como ele tinha se saído em sua aventura de acampamento de sobrevivência. Por isso, numa caminhada no início de setembro, não me assustei ao sentir que alguém mais estava na floresta comigo. Na verdade, fiquei até um pouco animado. Caminhava próximo ao riacho, ouvindo o barulho tranquilo da água, quando escutei o som de um galho se quebrando atrás de mim. Parei e olhei para trás, achando que talvez fosse Eric construindo um novo abrigo. Decidi me virar e seguir na direção de onde veio o som. Depois de caminhar por cerca de 1 ou 2 minutos, percebi que Eric não estava por lá. Foi então que parei bruscamente e recuei. Se não era ele quem causou aquele barulho, então claramente foi algo mais, e esse algo mais talvez não fosse tão amigável. Como mencionei, recuei para meu caminho original e continuei seguindo ao longo do riacho, sempre dando uma olhadinha para trás, só para me certificar de que não estava sendo seguido por um puma ou um urso. Fora esse pequeno susto, continuei minha caminhada habitual. Eu sempre levava comigo um pouco de spray de pimenta e uma pistola. Não sou do tipo que acredita ingenuamente que o spray de pimenta é suficiente para garantir segurança. Afinal, além de que o cheiro pode atrair os ursos que você não atinge diretamente, nem sempre é a vida selvagem que deve te preocupar. Então, quando cheguei nas proximidades de Hamilton Branch, já estava convencido de que havia alguém ou algo me seguindo pela floresta. E não falo isso por paranoia, ou porque minha mente estava me pregando peças. Quando um predador está por perto, o ambiente muda completamente. Tudo ao redor fica silencioso. Os pássaros param de cantar, os insetos deixam de fazer barulho. É como se todas as formas de vida ao redor permanecessem quietas, enquanto o perigo se esgueira entre elas. Sabe aquela cena clichê de filmes em que alguém diz, está quieto demais? Pois é, essa sensação existe de verdade. Quando tudo fica em silêncio, é porque todos estão com medo de fazer barulho. Então, quando digo que sabia que algo me seguia naquele dia, não pense que era apenas ansiedade. Eu sabia com certeza. Estava a cerca de 800 metros do início da trilha de Modoc, quando decidi parar. Tirei a mochila e procurei dentro dela o Taurus 856 que eu sempre carregava. Sendo um calibre .38 especial e pesando apenas 450 gramas descarregado, ele tinha potência suficiente para, em teoria, derrubar um animal selvagem, mas ainda era leve o bastante para não ser um fardo em minhas caminhadas. O simples fato de tê-lo sempre à mão já me dava uma sensação de segurança, mas aquela foi a primeira vez em que eu o tirei da mochila realmente pensando que poderia precisar usá-lo. Contudo, o medo não era de apertar o gatilho. O medo era de descobrir contra o que eu poderia precisar apontá-lo, seja um urso, um puma ou talvez até um ser humano. Com um carregador rápido que eu sempre levava comigo, consegui recarregar a arma em poucos segundos. Assim que coloquei a mão na mochila, a pistola estava pronta, carregada e preparada para me defender. Depois disso, simplesmente fiquei parado por alguns momentos, observando a floresta e a trilha, esperando ver se o que estava me seguindo se revelaria. Esperei por cerca de 1 minuto. Então, impulsivamente gritei para as árvores: "Eric, é você?" Acho que isso foi mais um desejo do que qualquer outra coisa. Uma esperança de que, por algum motivo, Eric estivesse tentando pregar uma peça em mim. Claro, seria assustador e totalmente fora de lugar. Mas ainda assim seria melhor do que a alternativa de ser seguido por um animal selvagem ou um estranho. Continuei no mesmo lugar por mais um tempo. Talvez tenha sido por praticidade ou apenas para acalmar meus nervos, mas acabei gritando: "Se alguém está me seguindo, é melhor parar agora. Estou armado e sei como usar isso, então, por favor, pare antes que alguém se machuque." Mas nada se moveu, nada fez qualquer ruído, embora eu ainda tivesse aquela sensação inquietante de que estava sendo observado. Nesse momento me vi diante de uma escolha difícil. Eu poderia mudar minha rota e caminhar uns 3,5 km até Modoc,
fazendo um grande desvio circular que eventualmente me levaria de volta ao carro, estacionado perto de Clarks Hill. Ou poderia seguir o caminho de volta, cortando 1 hora de caminhada extra, mas permanecendo extremamente vigilante e atento. Era um domingo, como mencionei, e eu estava com um cronograma apertado. Não tão apertado que eu não pudesse gastar 1 hora caminhando ao longo do riacho, mas com certeza não poderia me dar ao luxo de adicionar mais 1h30 ou 2 ao meu trajeto. É claro que, quando se trata de segurança pessoal e física, 1 hora extra de caminhada não significa nada. Mas eu tinha meu spray de pimenta, minha pistola e toda a experiência acumulada que me dizia que, apesar da sensação ruim no ar, eu estava seguro o suficiente para voltar pelo riacho, contanto que permanecesse atento. E assim segui meu caminho. Cerca de meio caminho de volta, encontrei 2 pescadores preparando suas varas na margem do riacho. Cumprimentei-os e, depois de passar por eles, voltei e perguntei educadamente se haviam visto mais alguém na trilha enquanto iam para o ponto onde estavam. Disseram que sim, haviam visto uma pessoa, mas que estava caminhando na direção oposta, o que significava que em algum momento alguém esteve atrás de mim na trilha e mudou de direção antes que eu os encontrasse. Quando pedi uma descrição da pessoa, esperava que mencionassem Eric, mas a pessoa que descreveram não se parecia nada com ele. Também comentaram que depois de desejarem uma boa tarde ao excursionista, a única resposta que receberam foi um murmúrio, algo desconfortável, e então a pessoa seguiu em frente. Os pescadores, curiosos com a minha preocupação, começaram a me questionar sobre o que estava acontecendo. Expliquei que estava preocupado com a possibilidade de estar sendo seguido, mas não de forma acidental, como alguém simplesmente andando na mesma direção. Era mais como se alguém estivesse lá, mas sem a intenção de ser visto. Foi então que os pescadores trocaram aqueles olhares nervosos antes de me dizer que o homem que haviam visto estava usando camuflagem, mas não carregava nenhuma arma de caça e tampouco usava o colete laranja de segurança obrigatório em áreas de caça. A princípio, isso não me incomodou. Afinal, as pessoas têm o direito de caminhar na floresta usando roupas militares velhas. Porém, no contexto de eu achar que estava sendo seguido, eles acharam o detalhe tão inquietante quanto eu. Por precaução, compartilhei com os pescadores a direção que estava tomando e onde havia estacionado meu carro, desejando a eles uma tarde tranquila, e segui meu caminho. No entanto, enquanto dirigia de volta para Augusta, não conseguia parar de pensar se eles realmente eram tão inocentes quanto eu inicialmente supunha. Talvez fosse paranoia minha, mas a ideia de que um dos pescadores pudesse estar me seguindo, apenas recuando quando comecei a me portar de maneira mais defensiva, parecia ainda mais assustadora. A ideia de alguém se passando por amigável, mas com intenções sinistras, como em um filme de terror, me deixou arrepiado. Decidi então que seria melhor dar um tempo nas trilhas de Stevens Creek, ao menos por 1 mês ou 2, antes de voltar para ver como Eric havia progredido em seus abrigos. No entanto, isso nunca aconteceu, e agora não planejo mais voltar a Stevens Creek. O motivo? Tudo começou com um telefonema que recebi algumas semanas depois. Tinha acabado de chegar em casa do trabalho quando ouvi meu telefone tocar dentro da bolsa. Não reconheci o número, e por um momento pensei em recusar a chamada, imaginando que fosse algum vendedor. Mas, por algum motivo, algo me disse para atender. Quando o fiz, era um oficial do departamento do xerife do condado de McCormick, na Carolina do Sul, na linha. Meu primeiro pensamento foi que talvez eu tivesse cometido alguma infração de trânsito perto de Clarks Hill, onde geralmente deixava meu carro quando ia a Stevens Creek. Mas a chamada não era sobre isso, era sobre Eric. O oficial no telefone não se referiu a ele como Eric de imediato. Perguntou se eu tinha encontrado alguém construindo abrigos de sobrevivência perto de Stevens Creek. Ele já havia conversado com os pescadores que encontrei no dia em que senti que estava sendo seguido e conseguiu me localizar através das câmeras de segurança do estacionamento de Clarks Hill. Os pescadores, aparentemente, mencionaram que eu costumava fazer trilhas ali, o que me colocou como uma testemunha potencial para algo que eu ainda não sabia. Naquele momento,
Pensei que Eric pudesse ter se machucado ou até desaparecido, então falei abertamente sobre minha interação com ele. No entanto, o oficial insinuou que restos humanos haviam sido encontrados perto do riacho e a sensação de pavor tomou conta de mim. Imaginei que quem estava me seguindo naquele dia havia alcançado Eric. Talvez ele estivesse trabalhando em um de seus abrigos, distraído com a tarefa, até que de repente encontrou um fim doloroso, sem ninguém por perto para ajudar. Perguntei se ele tinha sido atacado por um animal, se encontraram Eric, se ele tinha família, mas o oficial não quis revelar muito. Para ser honesta, até hoje não sei todos os detalhes do que realmente aconteceu. O que eu sei é o seguinte: não havia apenas um corpo encontrado, mas 2. E nenhum deles era de Eric. Pior ainda, os corpos estavam em um dos abrigos perto de Stevens Creek, e o homem que se fazia chamar Eric se tornou o principal suspeito. A insistência do oficial me levou a revirar minha memória em busca de qualquer menção que Eric pudesse ter feito sobre lugares, pessoas ou eventos que pudessem ajudar a rastrear seu paradeiro. Infelizmente, nossa interação tinha sido curta e sem muitos detalhes relevantes. Relatei isso ao oficial com certo pesar, explicando que não tinha mais como ajudá-los. Essa foi a última vez que ouvi qualquer notícia sobre os corpos encontrados perto do riacho. Anos se passaram e de vez em quando me pego procurando na internet alguma pista, algo que possa me esclarecer o que de fato aconteceu naquela época. Toda vez que tento aplicar o que chamam de Google Fu, termino sem resultados. Talvez eu esteja apenas pescando por respostas, tentando preencher lacunas. Porém, no fundo, acho que já entendo o que se passou comigo naquele dia em Stevens Creek. Sinto que escapei por pouco de me tornar vítima de algo terrível. Não de um urso ou de um puma, mas de um homem. Alguém estava naquela floresta quando tive aquela sensação de ser observado, e esse alguém transformou 2 outras pessoas em vítimas. Só posso acreditar que por pura sorte ou pela graça de Deus, eu não tive o mesmo destino.